Fala galera, hoje o nosso vídeo é diferente, é um vídeo muito especial. A gente veio conversar com o pastor Betão. Pastor Betão, pastor da nossa igreja, que gravou um CD. A gente já falou do CD lá no blog, o CD ficou fenomenal. O vídeo ficou muito legal, a gente fala de música, a gente fala da Bíblia e a gente também indica um livro para o concurso cultural. Então é um vídeo bem completo, tenho certeza que você vai gostar. Betão, antes de mais nada, é um prazer falar com você, cara, poder te receber aqui no canal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que nasceu esse sonho, essa ideia de gravar um CD, de ser um pastor e gravar um CD e ficar tão legal assim. Legal, legal, muito bom. Bom também estar aqui para poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essas coisas aí, muito legal. Bom, a questão do CD, eu acho que tem uma das coisas que é interessantes, que a primeira música tem 15 anos. Foi quando eu li o livro Obreiro Aprovado e o Cote fala sobre a questão da unção de Davi. Eu achei isso fantástico, porque daquele livro nasceu a canção. Outras canções já haviam nascido, mas desse CD aquela acho que é a mais antiga. E nasceu dessa questão de estar com a harpa, primeiro passar na adoração, você ter o compromisso e o relacionamento de ter a direção em Deus para depois fazer alguma coisa. Eu Te Buscarei nasceu porque o Paravente pegou fogo. E aí a gente veio para cá, né? E aí de repente eu estava adorando, falei, no meio da adoração, falei, puxa Senhor, é muito bom estar no Gopovo, é a nossa casa. Mas a gente estava no processo do núcleo e eu falei, pô, a gente está sem lugar, né? Eu escutei muito claro de Deus, eu sou o teu lugar. E começamos a adorar o refrão, Eu Te Buscarei, como uma canção, como um cântico espontâneo. Só que quando eu percebi, a igreja toda estava envolvida no cântico espontâneo, até a parte do aleluia, depois o Serginho vinha fazendo e as meninas também, aleluia, és o meu lugar, e fomos. E nós ficamos ali por alguns instantes cantando aquilo. O Fábio estava ministrando no dia, o Bispo Fábio veio porque foi o primeiro culto aqui, depois que pegou fogo lá. E ele começou a olhar para nós e começou a cantar junto com a gente. Eu te buscarei. E a coisa foi crescendo e daqui a pouco as pessoas falavam assim, na segunda-feira, Betão, eu procurei aquela música no YouTube e eu não achei. Eu falei, captei aquela música. Então algumas pessoas, não foram poucas, vieram falar sobre a música que eles foram procurar na segunda-feira no YouTube, em algum lugar. E aí a gente começou a se comunicar pelo WhatsApp. A galera que estava no louvor falou, eu sinto que Deus nos deu uma música. E aí naquela semana eu entrei no quarto e comecei a cantar aquilo. Eu estava num processo mesmo de falar com o Senhor. O começo da música é no vale ou no monte, no mais profundo lugar. Eu quero encontrar o Senhor, não importa se eu esteja no momento bom, no momento ruim aparentemente, porque todos são bons quando a gente está na presença de Deus. Não importa, o importante era o Senhor. E aí aquilo ficou marcando no coração, aí surgiu a música. Então essa música marca bastante por esse contexto. Só Tu És Senhor, eu sempre brinco com o pastor Jefferson, que foi ele que começou a dar ideia, porque nós começamos numas primícias, o ano do Senhor, e aí de repente a gente estava cantando isso, Só Tu És Senhor, e ficamos cantando num cântico espontâneo, no final daquela música, e Ele cresça, eram as mesmas notas, e Só Tu És Senhor, e ficamos, e a igreja aqui em cima ficou acompanhando isso muito tempo. O João pediu para o Jefferson encerrar o culto. E aí o Jefferson falou, será que a gente pode encerrar com aquela música que nós cantamos, o Só Tu És Senhor? Eu falei, opa. Então as coisas nascem mais ou menos assim, geralmente com os cânticos espontâneos, com os refrões. E aí as coisas depois vão surgindo de oração e revelação. Eu sempre gosto de entrar no quarto. E às vezes quando a coisa sai meio mecânica, eu dou uma rabiscada ou amasso a folha e jogo fora. E nem que seja para deixar para o mês seguinte, para o dia seguinte ou para a semana, não importa. Eu prefiro que ela nasça de revelações. Mesmo que ela não case com as notas da música. Uma hora ela vai encaixar, mas eu prefiro que seja algo assim. Eu nunca tive assim, a pretensão de gravar o CD, de fazer um trabalho, e aí de repente as coisas foram brotando e outras canções, principalmente na época das primícias, né? Com os assuntos das primícias, e aí foi brotando no coração. Compartilhando com o Fábio, com o João, com alguns irmãos também, que aí Deus vai acrescentando.
o Serginho, que participou bastante do CD, e aí as coisas foram acontecendo nesse sentido. Foi uma experiência bem... Eu não tinha ideia do que era, fui bastante surpreendido em várias questões, mas foi muito legal. E daí você optou por não por gravar aqui no Brasil, mas não lançar aqui pelo Brasil. Conta um pouquinho de como foi o processo de gravação e de como foi essa decisão de gravar, de fazer o lançamento pela CD Baby. Como a gente tem toda a estrutura aqui, os professores da escola de música me ajudaram muito, Wesley, Ferreira, quem produziu e tudo mais. Isso foi muito legal, porque daí nessa conversa você tem várias ideias. E eles tinham já essa experiência de alguns irmãos terem lançado pela CD Baby. O legal da CD Baby é porque ela faz uma abrangência muito grande de várias plataformas. Então, sim, claro que tanto a Spotify quanto o Deezer são os que são mais acessados, mas ele tem outras opções assim muito legais entre o YouTube e outras coisas. A maneira como eles distribuem também, a porcentagem que você faz de arrecadação e que fica para a CD Baby, para o artista, para o produtor, também achei muito justo, muito legal. E consegui um contato lá fora, eu liguei para poder tirar algumas dúvidas, o português do pessoal é legal. Meio sotaque meio arrastado, mas o pessoal atende mesmo, eu achei muito bacana. Depois a maneira como eles informaram, achei bem legal. A CD Baby é uma plataforma bem bacana para quem quer, principalmente para quem está iniciando. Achei legal. E um negócio muito legal do seu CD, além das músicas são, cara, maravilhosas, de verdade. Não tô mentindo, mano, é muito bom. Se você não ouviu, ouça, porque é muito, muito bom o CD. Você gravou com seus filhos também. Como que foi essa experiência de gravar com seus filhos? Muito legal. Bom, primeiro que assim, muitas canções nascem, eu falo que é o meu estúdio, é o quarto do boy. É onde fica pendurado os violões, eu tenho um violão, uma guitarra, um baixolão, um ukulele, um meia-lua e ali um carrom, nasce tudo ali. Então a gente às vezes até estamos no quarto ali, tanto eu quanto ele, falo, filho, pega uma caneta e um papel, vamos escrever. Já fizemos música junto, é muito legal. Então o processo todo do CD foi feito com o pessoal da escola de música, mas a última faixa, principalmente, eu fiz com meus 3 filhos cantando, o Serginho e a filha dele. Então foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa, porque era um sonho que eu tinha. A Carol participou de algumas faixas cantando, porque eu queria algumas coisas que a gente já fazia em algumas músicas, mas tanto a Rebeca quanto o Serginho na colocação das vozes foi muito, muito, muito legal. Mas cantar com meus 3 filhos no CD foi uma experiência maravilhosa. Esse é o desejo que eu tenho para eles, que eles continuem adorando, independente da música ou não, mas continuem adorando. Então foi muito bom vê-los cantar ali e depois ouvir o CD e às vezes eu fico procurando a voz deles no meio da música, é muito legal. Muito legal. Você falou algumas coisas bem interessantes, né? Você falou, por exemplo, agora sobre quando fica automático, né? Quando fica mecânico. Essa foi a palavra que você usou. E muitas vezes, eu posso falar só por mim, não posso falar por todo mundo, mas falando de quando eu estou adorando com música na igreja, no momento de louvor e adoração com música, muitas vezes eu me pego em algo mecânico. E aquele momento que seria para preparar o meu coração, que seria um momento de adoração, que seria um momento de louvor, ele acaba se tornando um momento totalmente mecânico. E quando eu me dou conta disso, eu fico daquele jeito. Como que você... Qual a sua reflexão sobre esse assunto? Quando a adoração fica algo mecânico no momento onde não deveria ser? Tentar dividir em 2 partes. Na questão das equipes de louvor e da igreja. E a gente vê que isso acontece. A questão musical para a equipe de louvor, todo mundo gosta de música. Todo mundo, é difícil você ver. Eu estava pensando sobre isso. Uma pessoa que gosta de pescaria porque ela entende, e ela entende porque gosta, mas música não. A pessoa pode não entender nada de música, ela gosta de música, ela vai conseguir demonstrar algum apreço, falar, isso toca meu coração. A gente sabe disso, aula do obreiro aprovado, a gente entende legal essa questão louvor e adoração. O que eu percebo é que muitas vezes, pelo fato das pessoas gostarem de música, às vezes acaba entrando no mecânico. Eu quero estar envolvido, às vezes mais com a música,
do que com Deus. Às vezes falta um pouco. Eu me lembro uma época, a gente estava em Cumbica e eu, sei lá, não sei se fui meio radical ou não, mas cheguei para a equipe de louvor, nós passamos uma planilha e falei, olha, eu queria que a gente preenchesse de segunda a segunda o tempo que nós temos de oração, a leitura bíblica que a gente fez e qual é a meditação que Deus nos deu dentro da leitura e da oração, porque a palavra e a oração é a nossa base. E caso a gente não consiga completar isso, vamos ser sinceros um com o outro, da gente não participar do louvor de domingo. E nós fizemos isso por muito tempo. E por muitas vezes nós experimentamos, às vezes, de uma pessoa só ou duas estarem no louvor, fazendo o período de adoração, e tinha dias de a gente não conseguir passar para a segunda música. Tamanha presença de Deus. Por conta de você perceber uma ou duas, não importa, ou uma equipe cheia do Espírito Santo. Ou nós marcávamos os nossos pseudo-ensaios, que eram mais momentos de oração e adoração do que ensaios. A gente já estava bem entrosado. Então, o nosso momento era maior de oração do que de ensaio. E isso refletia nos cultos. Sempre foi assim. Então, geralmente, quando a gente marca um período, eu me preocupo mais em falar, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos tentar fazer com que a gente consiga, que é uma coisa, entrar no ambiente de Deus. Porque, às vezes, a equipe de oração, ela quer criar um ambiente. E esse ambiente não pode ser criado, porque ele já foi criado. Ele já está lá em Isaías 6, criado. A gente precisa entrar nele, na presença dele. Então, talvez essa é a diferença. Às vezes, a igreja também, porque a igreja acaba fazendo essa diferenciação, achando que a responsabilidade de adoração é da equipe. Em vez de ser a responsabilidade ou o amor que eu tenho por ele indifere a música ou qualquer que seja a equipe, ou como ela está ministrando ao Senhor. Eu lembro uma vez que estava aqui uma equipe ministrando há muitos anos atrás, aqui em cima. Boa parte dessa equipe não está mais conosco, alguns foram para outros ministérios. Mas eu cheguei e falei, Senhor, está muito difícil adorar, porque a coisa está automática, está mecânica. Era muito bonito, parecia um CD. Mas eu não consigo adorar. E eu comecei a fazer isso. E o Senhor falou comigo assim, você me adora por causa deles? Eu falei, não, Senhor. Eu falei, então por que é difícil? Então a gente sabe que é claro que existe aquela, às vezes a coisa não está, mas quando você tem um coração que está diante do Senhor, mesmo que não tenha a música, a nossa adoração vai fluir. E a igreja, nós como igreja, precisamos entender esse processo, de que também é o nosso encontro com o Senhor. Se acabar a luz, se acabar o som, se não houver um instrumento, se pararem de tocar, o nosso coração está em adoração, porque Ele é o nosso amado. Então, eu acho que essa questão entra no automático, porque às vezes a gente vem para a igreja, às vezes até a mensagem entra no automático, o louvor entra no automático, a gente começa a pensar talvez mais em coisas do que se derramar. Eu percebo que às vezes isso acontece, é um processo, cada um passa, eu acho que todo mundo já passou. Dizendo por mim, acho que é natural. Mas a gente aprende nesse processo e fala, puxa, eu preciso aprender a fluir em Deus. Preciso ter o meu relacionamento com Ele. E isso vai se traduzir em adoração. Mas eu já vi muito isso acontecer. A galera que vem para poder participar da galera do louvor, da equipe, porque gosta de música. Mas Deus não se relaciona com música. Deus se relaciona com o músico. E aí você fala, e agora? Eu até contei esses dias no culto, fui entrar uma vez no quarto, peguei o violão, fui adorar, Deus falou, larga o violão. Eu disse, Senhor, mas estava tão bom, falou, para você. Eu quero o teu coração, eu preciso tratar coisas com você que não tem a ver com música. E às vezes no culto a gente precisa ter essa sensibilidade de às vezes de parar um louvor para falar, nós precisamos orar, nós precisamos nos derramar, ou orar uns pelos outros, ou profetizar, porque é o que o Senhor quer. E se é o que Ele quer, é adoração. Então, adoração, como fala, a primeira vez que a palavra adoração vem na Bíblia, Abraão fala aí, meu filho, iremos, adoraremos e voltaremos. Tudo a ver com obediência, nada com música, né? Então, a adoração tem a ver com isso. Coração quebrantado, entregue e falar, eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer, cantar o que o Senhor quer ouvir, expressar o que o Senhor quer que eu expresse. Então, acho que essa é a linha que a gente precisa ter na nossa vida e gerar, que essa é a nossa visão como igreja, né? Você estava falando sobre um momento que vocês passaram na equipe de louvor, onde vocês iam meditando durante a semana, anotando aquilo que meditaram. E essa é uma pergunta que eu queria te fazer.
qual que é o texto bíblico que você tem meditado recentemente? Qual revelação Deus tem trazido no seu coração em relação a esse texto? Legal. Há um tempo eu tenho meditado sobre João 4. Jesus chegou para a mulher e falou, eu quero água. Estou contextualizando, mas eu não sei se você já percebeu no texto todo, ele não bebeu nada. A mulher largou o cântaro e ele não bebeu nada. Mas Jesus tinha uma outra sede. Eu tenho meditado sobre isso. Ele tinha sede de transformar a vida dela. Ele tinha sede de fazer o melhor para ela. Porque ele fala, se você me der essa água, eu te darei a minha. A questão não era aquilo que nós damos a ele, mas é o que recebemos quando damos. O interesse de quem ama é sempre o outro. E isso é o caráter de Jesus. Ele não, apesar da sede, os discípulos chegam depois e falam da fome. Ele não comeu nada, ele não bebeu nada. E ele está ali pronto a receber a galera de Samaria que veio. Ele tinha uma sede por pessoas, ele tinha uma sede por transformar cidades, ele tinha uma sede por transformar casamentos. Essa sede de Jesus. Aí eu volto para aquele texto que fala, se você reconhecer alguém como profeta e você der um copo d'água, não tem a ver com um copo d'água. Tem a ver com uma... Eu penso que Jesus olhou, se você conseguir discernir o desejo daquela pessoa que está sobre você. E quando nós olhamos para Jesus dessa maneira, que ele é o nosso cabeça, que eu fico imaginando um profeta, veio da casa de alguém e tomou 5 copos d'água, ele não quer o copo d'água. O que Jesus quis dizer é reconhecer alguém que está sobre você e você falar, eu preciso agradar o coração dessa pessoa. E Jesus tem essa sede de transformar pessoas, de transformar Guarulhos, de transformar uma cidade, de transformar a nossa vida, de transformar o casamento, de transformar aquelas pessoas, de transformar os discípulos que vêm. Essa sede de Jesus é satisfeita, porque ela é genuína, mas ela também passa por nós. Nós precisamos ser essas pessoas de... Esse texto tem me tocado. O que é que ele quer? O que ele deseja? Então, às vezes, a gente quer dar um copo d'água para quem já bebeu muito. Nós queremos, às vezes, fazer uma obra dentro da igreja, nós precisamos fazer fora. Às vezes, nós queremos fazer uma obra fora, precisamos fazer dentro. Então, nós precisamos olhar, é o que Deus tem me tocado nesse tempo. Tenho meditado nesse texto, entre falar o que é que está no coração dele. O que é que está no coração, como eu posso agradar, como eu posso honrar. E aí, fazendo esse link nesse texto, fala, a gente vai receber o galardão disso. É receber a porção de Jesus. É viver o que somos, imagem e semelhança dele. Receber da porção de Cristo para se relacionar. E Jesus começa a falar para os discípulos, vocês não estão vendo, os campos estão brancos. Está tudo pronto, ele já havia feito o que deveria ser feito. E por que eu chego nesse contexto? Que às vezes a gente quer fazer algo dentro da igreja, deve fazer fora. Às vezes nós queremos fazer fora, deve ser dentro. Porque era incomum um judeu falar com uma samaritana. Então, a questão do comum para nós deve ser incomum. Porque a palavra santo significa incomum. Santo. Ela não tem tradução. Os anjos clamavam uns para os outros e falavam, isso é incomum. Nós não vimos isso. Então, esse incomum de Jesus era perceber o coração do Pai e fazer coisas incomum. Um santo andando em santidade. Não era só a consagração e os jejuns que ele fazia. Era discernir o coração do Pai e falar, eu preciso conversar com essa mulher. Eu preciso fazer isso. Não é uma obra somente. É o desejo do coração dele. Então, eu lembro que eu tive um pastor que ele falava, tem muitos irmãos fazendo a obra, mas tem poucos fazendo a vontade. E a gente precisa, justamente, é o copo d'água ou não? Ou é o quarto que o profeta precisa, que eu vou construir, como aquela mulher fez? Eu preciso discernir o que está no coração dele. Então esse texto assim tem me tomado já há algum tempo. Tenho meditado, ainda não ministrei isso na igreja. Está queimando para poder ministrar. É isso. No começo você também falou que a primeira música do álbum, que foi composta 15 anos atrás, veio do livro Obreiro Aprovado. E toda semana no canal a gente tem dado um livro para alguém que participa do nosso concurso cultural. Muito bom. E o livro que a gente vai dar no concurso cultural da semana é um livro que você indicar. Qual que é o livro que você indica e, brevemente, por que você indica esse livro? Bom, eu talvez poderia pensar em vários livros.
mas um livro que me tocou bastante foi Os Caçadores de Deus. Esse livro... Eu não sei se já deram esse livro, já? Não. Aí, pronto aí. Esse livro é só para quem já tem um pouco mais de idade, Betão, porque é um livro mais antigo. É mais antigo, poxa vida, olha aí. Mas é muito bom, é fenomenal. Poderia falar um mais novo? Não, cara, esse Caçadores de Deus é fantástico. Muito bom, muito bom. Acho que para quem quer perceber um caminho, porque assim você vê às vezes muita coisa escrita de como se deve fazer. Mas o livro fala de coisas práticas e isso me chamou a atenção. Da experiência que eles tiveram, do culto que foi indo da manhã até o outro dia, rua parada. Essa é uma das coisas que eu confesso que eu sonho para nós aqui, não só Ministério Verbo Vivo, mas como igreja, aqui em Guarulhos ou em São Paulo, no Brasil. Cultos que sejam memoráveis, cultos que possam remeter à memória, e esse livro acho que é um caminho para a gente, às vezes até distribuir para a liderança, para falar, vamos buscar mais nessa veia aqui. Logo que eu cheguei na igreja, queria ler um livro, não sabia que livro ler e tal, e a minha primeira líder ela falou, lê esse livro, era Os Caçadores de Deus. É mesmo, cara? Fantástico. Que legal. Cara, muito bom livro. Que legal. Cara, o livro é muito bom, galera, então você já sabe como fazer para participar do nosso concurso cultural. Aqui na descrição do vídeo tem um link, é só você clicar, responder a pergunta que a gente vai deixar lá no formulário e a melhor resposta ganha o livro Caçadores de Deus, é um livro fenomenal. Cara, obrigado por ter participado, foi muito bom conversar com demais. você, mano, então Deus abençoe, galera, Deus abençoe, paz.